Quando criança, imaginávamos como seria o futuro, quais tecnologias poderíamos usufruir, até onde os computadores iriam chegar. Hoje, olhando em nossa volta, percebemos como foi rápida essa evolução. Todos os anos, dezenas de novos celulares são lançados no mercado, novos jogos e placas gráficas mais potentes. São tantas coisas que chega a ser quase impossível ficar por dentro de tudo. Mas você já parou para pensar sobre o que acontece com todos os eletrônicos velhos que não usamos mais? O celular, o computador, qualquer equipamento que leve você para esse mundo virtual, fica velho um dia e vira lixo. E o destino desses resíduos virou um desafio planetário. Segundo dados do Banco Mundial, o volume dele aumenta 3 vezes mais rápido do que o do lixo comum. No Brasil, geramos mais de 1,5 milhão de toneladas de lixo eletrônico por ano. E hoje, só 3% desse total é descartado corretamente. É muito pouco. O grande problema é que nós, consumidores, não sabemos como fazer o descarte correto. E é aí que entra o movimento Green. Green, que é a junção das palavras geek, que representa as pessoas conectadas, ligadas nas novidades tecnológicas, filmes, séries, com green, que representa a sustentabilidade e a responsabilidade com o meio ambiente. O movimento Green surgiu para conscientizar as pessoas sobre o descarte correto do lixo eletrônico, o e-lixo, envolvendo todas as pessoas que consomem e utilizam equipamentos eletrônicos. Para envolver tanta gente em torno de uma causa tão importante, em junho de 2017 realizamos na Bienal do Ibirapuera o Green Tech Show, a primeira edição do maior festival de tecnologia e sustentabilidade do Brasil. Amantes de jogos e tecnologia estão incentivando a redução de lixo eletrônico. Essa é a ideia do Green Tech Show, que vai até amanhã em São Paulo. Para eles, a fórmula é: mais tecnologia, menos lixo, igual a meio ambiente saudável. Em nossa primeira edição, arrecadamos 2,7 toneladas de lixo em 3 dias de evento, a maior arrecadação de lixo em um evento no Brasil. Em 2018, renovamos nosso compromisso com o meio ambiente e com a sociedade, estipulando uma nova meta de arrecadação, 10 toneladas. Este ano, com o apoio do governo de Mônaco e da Secretaria do Verde e Meio Ambiente, vamos deixar um legado para a cidade. 15 pontos de descarte de lixo públicos nos principais parques de São Paulo, patrocinado pela Green Electron, em parceria com a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo e apoio das escolas Saga, realizamos o torneio Green Intercolegial, o primeiro torneio de mobilização sobre o descarte correto do e-lixo. Mobilizamos mais de 100 mil alunos entre instituições públicas e privadas do Estado para fazer parte deste movimento. Alunos de 70 escolas públicas e particulares de toda a capital estão numa competição para ver quem arrecada mais lixo eletrônico e assim ajudar na conscientização do descarte certo de materiais eletrônicos, por exemplo. Olá, galera! Você acha que lixo eletrônico é um assunto muito complicado para falar com essa turminha aí? Quem sabe o que é lixo eletrônico? Mouse, pilha, celular. E não é só isso. Em parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e com a Green Electron, entidade da ABINE, o descarte do movimento Green, além de beneficiar o meio ambiente e estar alinhado com as práticas da indústria, também passou a contribuir com a inclusão digital em escolas públicas. E hoje estamos aqui para celebrar todos esses feitos, que só foram realizados com o apoio de nossos patrocinadores e parceiros. Sejam todos bem-vindos. Go Green! Eu queria chamar agora o Raul Ishikawa, vai falar para a gente sobre Google na educação, vai dividir um pouquinho das novas tecnologias educacionais e alguns cases inovadores. Obrigada, Raul. Inicialmente, uma boa noite. Obrigado a todos, a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho. A ideia é passar um pouquinho de experiência, algumas coisas que a gente tem feito por aqui, e aí falar um pouquinho de impacto, o que tecnologia pode ajudar na dinâmica do dia a dia da educação. Eu sou formado em economia, eu sou pai de um menino de 4 anos, então eu estou acompanhando bem esse ambiente educacional, porque eu estou vivendo na pele os impactos de tudo isso. E uma das coisas que eu acho super interessante é que eu caí, sem querer, no mercado de tecnologia uns 20 anos atrás. E de lá para cá eu comecei a procurar diferentes coisas para fazer, e mais ou menos uns 6 anos atrás eu comecei a procurar uma motivação maior para trabalhar, e uma delas foi procurar algo diferente. Início eu caí no mercado de educação. E dentro do mercado de educação, eu comecei a reparar algumas coisas que para mim eram algo normais, era algo que eu estava acostumando no dia a dia, que eu via acontecendo, que quando eu comecei a perceber, tecnologia não era algo corriqueiro em educação. Muito pelo contrário,
tudo que eu encontrava por lá era o mais básico. Tecnologia era o quê? Comprar equipamentos, procurar portais, ver coisas que simplesmente era a dinâmica que as pessoas procuravam. Isso não faz impacto na educação, isso não ajuda as pessoas a encontrar uma forma de se aproximar, principalmente de uma geração que é totalmente digital, e como a gente consegue fazer uma dinâmica educacional diferente. E principalmente porque a gente tem que olhar os desafios que a gente acaba encontrando. Hoje você vai procurar uma criança, hoje infantil, 3, 4 anos, tablet é uma coisa totalmente corriqueira. Você pega hoje uma geração mais ou menos com 10, 11 anos, mais de 80% já acessou a internet dentro de casa. Só que quando a gente entra no ambiente escolar, dentro de escolas, universidades, isso não é a realidade. Existem estudos que indicam, por exemplo, o próprio TIC, que fez um estudo recente, menos de 38% é quando as crianças começam a trabalhar com tecnologia, com acesso à internet nas escolas. Então, a gente começa a encontrar um desafio. Como a gente consegue trazer educação de uma forma mais dinâmica e que, principalmente, isso comece a fazer sentido para a dinâmica do dia a dia? Porque é isso. A gente fala de grupos hoje, alunos cada vez mais jovens, totalmente fluentes em tecnologia, trabalhando numa dinâmica diferente de raciocínio e professores que continuam trabalhando na mesma forma, da mesma jeito, 20 anos, meio expositivo, pegando quadro e lousa. Isso é uma coisa que você começa a encontrar um grande gap no processo de aprendizado. E hoje a gente vê inúmeros estudos acabam indicando que uma criança, hoje um adolescente, uma pessoa, não consegue comportar mais que 5 minutos de concentração. Então, como você consegue manter uma aula 45, 50 minutos numa dinâmica expositiva e esperar que a criança consiga manter o mesmo grau de concentração? Principalmente quando você encontra hoje um YouTube, que a criança não gostou do conteúdo, ele vai, passa o dedo e escolheu outro vídeo. Então, a gente tem que encontrar essa forma. Como a gente consegue fazer essas mudanças? A gente consegue mesmo. Eu queria mostrar um videozinho para mostrar um pouco esse impacto, o que a gente consegue fazer de diferente. O vídeo não deu certo. Então, eu vou falar um pouco desse vídeo. Esse vídeo é um projeto de impacto tecnológico que foi executado na Secretaria de Educação do Amazonas. Tá? É um projeto de 4 anos em que a Google entrou trabalhando forte nesse projeto, onde foram mobilizados tecnologia como Chromebooks, acessos Wi-Fi, tecnologia de baixo consumo de energia e uma das coisas importantes, o teste foi feito em comunidades indígenas extremamente longe. Então, a gente está falando de locais que a velocidade de internet bate 300K. Para quem hoje, principalmente quem é da geração mais nova, não tem nem ideia do que é 300K. 300K é você pegar um cabinho e colocar na linha telefônica e iniciar a internet. É isso que tem no meio da floresta amazônica. A gente começou a fazer um processo de transformação e eu tive o privilégio de participar desse projeto em que a tecnologia começou a mudar a dinâmica do dia a dia. Por quê? Isso começou a ampliar o horizonte. Eles começaram a ter acesso à internet, eles começaram a entender como a tecnologia podia trazer um recurso que normalmente um professor com conteúdos e materiais totalmente limitados teriam acesso na dinâmica do dia a dia. Isso faz um impacto realmente diferente. A gente começa a trabalhar tecnologia para motivar e, principalmente, como a gente consegue fazer os processos diferenciados. Isso aqui é um pouco do que a gente fala quando a gente está analisando impacto de tecnologia na dinâmica do dia a dia de uma sala de aula. Essa é uma frase bem interessante do Benjamin Franklin, para quem não sabe, presidente dos Estados Unidos, que é o seguinte: diga-me que eu esquecerei, ensina-me e eu poderei lembrar, envolva-me e eu aprenderei. Que é o seguinte: existe um grande educador, que é o Eric Manzur, que é um professor de Stanford, um grande pesquisador. Ele fez um levantamento em relação a provas. O quanto provas, avaliações realmente impactam a dinâmica do dia a dia. É algo assim: 2 dias depois de uma aplicação de prova, os alunos conseguem reter menos de 35% do conteúdo. 1 ano depois, os alunos conseguem reter 5% de todo o conteúdo estudado por uma prova. Isso é a forma como é ensinado. Isso é o impacto como leva, inclusive, a dinâmica do sistema ensino básico do Brasil. Então, a gente tem que começar a pensar o que a gente consegue ajudar essas crianças, esses adolescentes, esses jovens, a criar uma dinâmica diferente. Pôr a mão na massa. Experiência. E inúmeros estudos indicam que quando a gente começa a mudar a forma de lecionar, a forma de passar conteúdo, isso começa a ter um impacto significativo na dinâmica do dia a dia. O aumento de reter conhecimento aumenta significativamente. E isso começa a fazer o quê? Um grande diferencial na dinâmica do dia a dia. E aí entra num ponto importante, que eu vou fazer um grande ponto de correlação.
Isso aqui é um estudo que há 4 anos a TIC, junto com a equipe do YouTube, faz, da Google, para fazer análise do que são grandes influenciadores para a população jovem entre 17 e 24 anos no Brasil. Esse é o resultado mais recente. Os 10 principais influenciadores para os jovens, o ponto relativo é 5 são YouTubers. E é a primeira vez nos 4 anos de pesquisa que o primeiro é um YouTuber. Isso significa o quê para a gente? É a mudança do tempo. Quando a gente fala, por exemplo, da minha geração, uma pessoa de referência era um ator, era um cantor, era um ator de cinema. A gente está falando que 5 das principais posições hoje do que influenciam uma criança são YouTubers. São pessoas que têm um grande poder de disseminar com o celular, entrar num meio de streaming e começar a passar conteúdo, conhecimento. Isso influencia diretamente as atividades. E aí entra um dilema. Como a gente consegue mudar a educação? Aí significa que a gente vai ter que transformar o professor no YouTuber? Porque é isso que traz engajamento, a proximidade, sentir que realmente ele está fazendo parte da dinâmica do dia a dia. Isso é o que faz um YouTuber ser um YouTuber. É um processo de admiração, com a proximidade, que cria identificação. Então, hoje, quando a gente fala de um professor que está lecionando da mesma forma, trabalhando na mesma dinâmica, ele não consegue trazer essa admiração, essa identificação com as atividades. Muitas vezes a criança está vendo uma atividade de ensino que ele não está conseguindo correlacionar com o que ele faz no dia a dia, que é uma das principais reclamações no nível universitário, que as crianças, os adolescentes, os jovens que estão no nível universitário acabam falando o seguinte: eu não vejo por que eu estou estudando isso e o que vai me preparar para o mundo profissional. De novo, identificação, entender o que esse impacto desse material vai fazer na dinâmica do dia a dia das pessoas. Então, a ideia é como a gente consegue fazer um professor que tem aqueles 20 e 30 anos, da mesma forma, GIS, modelo expositivo, a conseguir criar esse engajamento, essa aproximação com a dinâmica de aula. Não dá para esperar que ele vai virar um YouTuber, que amanhã ele vai virar um showman, ele vai mudar toda a dinâmica de trabalho e vai começar a atrair os jovens. Não. Mas tecnologia pode começar a influenciar. A tecnologia pode começar a atrair. Porque a gente vai começar a falar, primeiro ponto, que é o quê? Uma linguagem comum. Hoje, é extremamente difícil você encontrar um jovem que não tenha celular. Do pessoal aqui da esquerda, tem alguém que não tem celular? Isso aqui é a resposta. Estamos falando com o pessoal que utiliza a tecnologia na dinâmica do dia a dia. É isso. Tecnologia vai conseguir entrar num processo em que a gente auxilia, a gente consegue aproximar, a gente faz uma geração que não entra no mesmo ritmo, conversar com outra com uma mesma plataforma, a gente começa a criar. Por isso que a gente começa a olhar um pouco quem está acompanhando muito esse mercado de tecnologia educacional, por que está virando uma febre Google? Ah, a escola adotou Google, fez tal atividade Google, mas não é a Google em si. A Google é uma ferramenta. Ferramenta sozinha não transforma. É o quê? É uma ferramenta simples, que o professor começa a entender como utiliza, que o aluno engaja no trabalho do dia a dia, isso aproxima. Então, até que é um ponto que eu gosto de falar muito quando eu estou fazendo uma apresentação, quando eu estou fazendo uma atuação comercial, e eu faço uma pergunta. É mais fácil a gente mudar a mentalidade de 100 professores numa escola a entender o que é o impacto dessa tecnologia, ou a gente tem que convencer 1000 alunos, que a gente tem que fazer ele entender o processo de ensino? É mais fácil mudar 100 professores. E aí é o ponto curioso. Todos os lugares que eu vou, eu faço a mesma pergunta para professores e administrativos, que é o seguinte: vocês utilizam Gmail? A resposta é quase que unânime que sim. Você assiste YouTube? É quase unânime que sim. Então, por que você não consegue criar uma aula dinâmica diferente para a atividade da criança? É simples, porque nem sempre o domínio da tecnologia significa que você vai transferir isso para uma metodologia diferente de trabalho de aula. E nisso, as escolas que começaram a adotar uma tecnologia colaborativa, e aí não é só Google, Microsoft, Apple, você tem que acreditar no que você está fazendo, ele auxilia nesse processo de transformação. Ele começa a ajudar a fazer sentido, mas isso não é da noite para o dia. Nenhuma tecnologia é absorvida em 3, 4, 5 meses. É um processo de transformação digital. Aqui, eu acho que o vídeo também não vai passar. Esse aqui é um vídeo, eu não sei, depois vocês podem procura Vacine VR. É um vídeo que, inclusive, eu peguei, foi uma coisa que foi muito surpresa para mim. Semana passada eu estava dando uma palestra na Unicamp, no Cotuca, que é o colégio técnico, e eu estava dividindo uma mesa com o pessoal da Samsung. Toda a tecnologia utilizada por esse laboratório, que era uma forma de minimizar a dor, era o quê?
Você pegava o óculos de realidade virtual, colocava na criança e durante o processo que a criança interagia com um ambiente 3D, havia a aplicação da vacina. Então, foi feita toda uma modificação que a criança interagindo com um herói, ele tomou a vacina e ele nem percebeu que tomou a vacina. Isso começou a melhorar a aplicação do dia a dia. E essa tecnologia utiliza toda a tecnologia da Samsung por trás. E eu estava conversando com essa pessoa, o pessoal da Samsung não sabia que estava utilizando a tecnologia para essa aplicação. Isso demonstra como a tecnologia começou a disseminar e quanto isso começa a impactar realmente numa percepção diferente. Não é só um celular, não é só um óculos VR, a gente está começando a pensar como essa tecnologia vai resolver um problema, uma dinâmica, uma atividade. Eu até tive uma chance de conversar recentemente com uma empresa, que é uma empresa muito boa em conteúdo de 360 graus. O que eles começaram a fazer? Uma empresa de logística contratou eles para fazer uma gravação num período pré-feriado. Então, foi lá, pegou uma mochila, colocou uma câmera de 360 graus e gravou o processo de compra dessa passagem. No dia, uma semana, acho que era uma, duas semanas depois, foi ser realizado um treinamento de melhoria de atendimento com as equipes de atendimento dessa aqui. Foi lá, a pessoa começou a falar, muito bem, vamos começar o treinamento, todos que estão aí, agora olhem embaixo da cadeira. Tinha um óculos de VR. Coloquem um óculos, agora vamos começar o treinamento. Foram 38 minutos a pessoa acompanhando o processo de compra da passagem. O que isso significa? Ele começou a escutar as pessoas xingando, as pessoas mal-humoradas, vendo como o atendente estava atendendo essas pessoas. Porque imagina, véspera de feriado, quem já comprou passagem no terminal da Barra Funda sabe que é um negócio complexo. Então, ele trouxe essa experiência negativa para o pessoal de atendimento e falou, então, é isso que a gente tem que mudar. Não dá para deixar uma pessoa que é um cliente nosso ficar 38 minutos numa fila passando esse estresse. O que a gente pode começar a fazer? Só que uma coisa é um treinamento que eu estou fazendo uma exposição. Outra pessoa presenciar em tempo real o que está acontecendo numa dinâmica. Então, pegar a tecnologia, começar a pensar como você começa a aplicar isso dentro de uma escola, dentro de uma universidade, dentro de uma consulta médica, é como a gente utiliza a tecnologia de uma forma realmente eficaz. E como o tema hoje é educação, a gente tem que pensar um pouco sobre isso. Quando o aprendizado realmente ocorre? Ele ocorre quando os estudantes estão comprometidos com o aprendizado. Então, qual é o primeiro ponto? Nós temos que fazer eles engajar. E eu tive a chance de ver inúmeras escolas, inúmeras universidades que investiram rios de dinheiro em tecnologia, lousa digital, tablet, sistemas, e falar, eu investi e não teve transformação. Não aconteceu nada. Ué, é simples. Não adianta você criar uma sala totalmente interativa, multicolorida, com bancos lindos e maravilhosos, se você não prepara as pessoas a entender como utiliza. O aluno não entender a razão dessa atividade. O professor não conseguir criar uma experiência que realmente encante eles. Então, você tem que pensar o quê? Como você consegue fazer ações que realmente impactem eles. Então, não adianta ter essa tecnologia e falar, agora você pega o celular e começa a trabalhar e continua dando aula no GIS. Vai acessar a internet, vai entrar no Facebook, vai mexer no Instagram. Agora, se você cria uma aula com começo, meio e fim, com razão, não dizia. Eu tive a chance de presenciar isso inúmeras vezes. Quando você cria comprometimento, engajamento, não há o desvio para o dia a dia. Colaboração e compartilhamento de experiências. Uma das coisas mais importantes e que todo ser humano adora fazer é o quê? Compartilhar ideia. Tanto é que vocês podem procurar o que tem mais de canal do YouTube. Gente explicando como faz. Ou dando dica de como um jogo resolve. É isso. Por que as aulas não são compartilhadas, colaboradas? Por que um aluno não pode ensinar um outro? Por que um professor não pode ajudar outro professor? As aulas sempre aquilo lá. A pessoa em cima de um palco, passando para os outros e todo mundo tem que ensinar, tem que aprender. Não é isso. A gente tem que pensar no compartilhamento, na colaboração. Aí o outro ponto, realmente executa as atividades. Você tem que pegar essa atividade, você tem que tentar fazer a transformação, você tem que ver qual é o impacto real no dia a dia com eles. Isso faz a diferença. Uma pessoa que executa essa atividade, ela memoriza mais fácil. Isso perpetua. Isso é um ponto super importante. E as informações têm que ser relacionadas com a vida real. Isso é um ponto que, assim, é uma crítica que eu
acompanho a dinâmica do nosso sistema educacional é que a gente prepara os alunos para o quê? Para Enem, para vestibular. Ele tem que decorar apostilas e rios de apostilas para conseguir passar numa faculdade, nas melhores faculdades, dos melhores lugares. Só que isso traz uma melhoria para a vida pessoal do aluno? Não. A gente está preparando pessoas bitoladas que memorizam, isso quando memorizam, para tentar trazer algum impacto educacional. A gente tem que preparar eles para a realidade. E aí é onde a gente tem que começar a pensar no ensino como um todo. A gente tem que pensar nas dinâmicas. Como a gente consegue pegar, não importa qual que é o ambiente que a gente esteja trabalhando. Se é um ambiente tradicional, ou já é uma sala que você pensa, tem um sofá, com um processo totalmente diferenciado, onde as pessoas se comunicam, trabalham com computadores. Não importa. Pode ser na sala tradicional, que tem toda a escola que tem por aí, ou pode ser uma escola que esteja querendo inovar. A gente tem que pensar sempre num projeto educacional. Tecnologia, ela vai entrar para a gente começar a pensar como interliga todo esse ambiente para fazer trabalhos. Eu tenho trabalhos fantásticos com aplicações de alto impacto pedagógico em salas tradicionais, que a pessoa pega um carrinho, leva equipamento, ou até às vezes não leva equipamento para o aluno. Deixa o aluno trazer celular para a sala e usar. Por que a gente está impedindo eles de utilizarem ferramentas que já são deles? É um investimento a menos para a escola. Vamos trazer sensibilidade para o uso real. Nisso, a gente tem que começar a pensar em disponibilidade. Para quando você começa a pensar nesse tipo de ação, a gente começa a realmente pensar no que a gente pode trazer de impacto real educacional. E nisso a gente tem que começar a pensar. Porque tecnologia vai ser apoio, ela vai ser desenvolvimento. Ainda o fator mais importante num projeto educacional são os profissionais, são os professores, são as pessoas dentro da comunidade educacional. É como isso tudo transforma, engaja as pessoas para fazer um sentido mesmo. Isso tem que fazer um sentido para o dia a dia. Como a gente acaba motivando? Porque isso que eu acho, esse é um dos pontos mais importantes que eu gosto de mostrar na minha apresentação, que é o seguinte: um projeto de sucesso não é um projeto que a criança vai construir um foguete, ou tem que fazer um sistema que vai movimentar um robô com a mente. Não. O melhor sistema é aquele que é mais simples. Vamos pegar um computador, vamos pegar um tablet, vai usar o celular do aluno, como a gente consegue aproveitar ao máximo. Como criar uma dinâmica que realmente faça impacto na vida dessa criança. Como motivar ela a entender isso para utilizar no dia a dia dela. Então, a gente tem que começar a pensar em como isso pode fazer uma transformação real. E aí a gente começa a pensar. Tecnologia é apoio. E como a gente faz essas atividades? Eu sou um parceiro hoje da Google, eu acredito muito na tecnologia e ela tem algumas premissas principais, que ela é gratuita, quase todo mundo utiliza ferramentas da Google, tanto é você vê a quantidade de palestras de youtubers que teve neste evento, e a gente começa a fazer ações que são simples. E aí a gente começa a fazer um processo realmente de transformação, de mudança, de como isso começa a impactar a dinâmica do dia a dia. Eu não sei se alguém tem alguma dúvida, quer fazer algum questionamento. Acho que é tarde, sábado à noite, dia frio. Então, eu quero agradecer muito o tempo, tá? A presença de todos vocês aí. Meus contatos estão aqui. Quem depois quiser trocar ideia, mandar e-mail, hangout, estou à disposição. Uma das coisas mais legais, eu gosto de trocar ideias para a gente ver o que realmente a gente pode impactar na dinâmica do dia a dia educacional. Muito obrigado pelo tempo de vocês.